Rapaz, mas não tá combinando nada. A gola amarela, uma blusa com laranja, a borda do vídeo é verde. Não tem nada combinando aqui nesse negócio. Terceiro ano, tudo bem com vocês? Seguinte, estamos chegando aí reta final de agosto e reta final de segundo trimestre. Nós estamos, né, estudando aqui na parte de eletrodinâmica, leis de Ohm. Nós já vimos corrente elétrica, nós vimos como calcular a corrente elétrica, aí nós vimos os efeitos da corrente elétrica nos materiais e até no corpo humano, e aí nós vimos sobre resistores, né? Aliás, antes ainda nós vimos alguns dispositivos, né, de um circuito elétrico. Fiz até um quiz lá, valendo nota, né? Quem não fez, vai lá, porque vale nota. É, aí nós começamos a falar sobre resistores. Nós vimos o que são os resistores, que eles são materiais que resistem à passagem da corrente elétrica. E qualquer material onde passa uma corrente elétrica, na verdade, é um resistor. Até um fio condutor é um resistor. E fiz uma comparação de uma corrente de um condutor com um rio, lembram disso? Corrente elétrica é como se fosse um fluxo de água de um rio. A voltagem ou a tensão é como se fosse a descaída do rio. Quanto mais descaída, maior seria a tensão, ou seja, mais facilidade para a corrente percorrer o condutor ou a água percorrer o rio. E eu disse também que a resistência do material é como se fossem as pedras dentro de um rio. Né? Quanto mais pedras, mais atrapalha a passagem da corrente elétrica. Então, a resistência de um material é a resistência que os átomos e as moléculas dentro desse material faz para se opor à passagem dos elétrons dentro do fio, ou seja, a corrente elétrica dentro do fio. Beleza? Bom, aí nós aprendemos a fazer o cálculo da resistência, lembra da fórmula do Rouy, dividindo a tensão, que é o U dividido por I, e também a fórmula para a resistência, que leva em consideração o comprimento do condutor e também a largura dele, né, a grossura do condutor. Então, e deixei duas listas. Nós vamos agora resolver essas listas agora. Vamos lá. Vamos lá então. Estou aqui com os primeiros dois exercícios, mas antes, vamos lembrar um pouquinho do que nós já vimos em eletrodinâmica, as fórmulas, né? Vamos lá. Vamos lembrar que o primeiro que nós vimos foi corrente elétrica. I igual a variação de carga que passa num setor transversal de um fio dividido pelo tempo. Então você tem um tubo, um condutor, você marca uma posição aqui e você vai contar quantos elétrons vão passar por ali, ou seja, quanta carga vai passar, né? Quanta carga já passou por aqui num certo tempo. Então, isso vai ser a corrente elétrica. Corrente elétrica a gente mede em ampere, ok? Beleza. Aí lembrando que a variação de carga ela pode ser calculada também assim, com o número de elétrons, no caso, vezes a carga elementar, sendo que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Beleza? Tá, isso aqui foi a primeira parte, então sobre corrente elétrica. Depois nós vimos sobre resistência. Sobre resistência nós vimos assim, ó, que a resistência ela é igual à tensão dividido pela corrente. A tensão se mede em volts e a corrente se mede em amperes. Tá? Então, assim você calcula a resistência. Resistência ela é medida em ohm. Ohm. Vou escrever aqui embaixo. Ohm, em homenagem ao cara, né, com esse sobrenome, que fez esses estudos de resistência. Bom, aí, pessoal, isso aqui pode ser transformado para uma fórmula assim também, ó. Porque ali é do Rouy, né? Fórmula do Rouy. Mas ela pode ser assim, ó. U, né? Eu vou passar o I multiplicando com o R, fica assim, ó. URI. URI. Assim eu calculo a tensão, né? Multiplicando a resistência pela corrente. A tensão é medida em volts. Vamos escrever aqui embaixo. Volts. Ok? Essa também, então, é a mesma fórmula, só escrita de outra forma. Mas também pode ser escrito calculando a corrente elétrica. Ó, nessa fórmula aqui eu vou passar o R dividindo aqui. Então vai ficar assim, ó. I é igual a U dividido por R. IUR, certo? Aqui a gente calcula a corrente é medida em ampere. Vamos escrever aqui ampere. O acento do E é o contrário, assim, ó, ampere, certo? E aí volta
Sim, você tem aqui, ó, qualquer um dos três. É tudo a mesma fórmula, tá, pessoal? Não muda nada. É tudo a mesma coisa, só está escrito matematicamente de outra forma, né? Mas aí, dependendo do que você vai calcular, você monta de uma maneira a fórmula aí. E as suas respectivas unidades estão aí dos lados. Beleza, mas aí nós vimos uma outra fórmula para calcular resistência, que é essa daqui, ó. Resistência é igual. Você tem aqui a constante de resistividade, isso depende de cada material. Isso aqui é uma letra grega, Rho, certo? A letra grega Rho. E aí você tem o comprimento do fio, que é o L, e você tem a área de secção transversal. A área, então você tem o condutor aqui, você tem lá o condutor. Isso aqui é o comprimento dele, L. E aqui, ó, se você medir esta área aqui dentro você tem a área de secção transversal. Ou também tem livro que usa S, né? O que eu mostrei para vocês usa S. Então, às vezes, no lugar desse A aqui tem um S, certo? Essa aqui é a fórmula para calcular a resistência quando você tem o comprimento do fio e a largura, né, a grossura do fio e também a resistividade aqui, ó. Vou escrever aqui a resistividade. Resistividade. Eu mostrei na aula passada uma tabela com vários valores de resistividade, né? Materiais que têm uma resistividade menor geralmente são os metais, a corrente passa melhor. Os que têm a resistividade maior são aqueles que têm a corrente tem mais dificuldade para passar, o plástico, né? Madeira, eles têm o vidro, a resistividade é maior. Então resiste mais. É aquela história do rio. Tem muitas pedras no rio, a corrente não passa direito, né? Na madeira, no plástico, no vidro. Já nos metais, mais tem menos pedras, entre aspas, a água flui melhor, ou seja, a corrente elétrica flui melhor. Por isso que os metais são usados para fazer condutores, né? O metal, o fio de cobre. O cobre ele tem uma baixa resistividade. O ouro tem menos ainda. O melhor de todos é o ouro, tá? A gente só não tem fios de ouro na nossa casa porque é muito caro, né? As instalações não são os fios de ouro, mas aí usa o cobre que é mais barato. Mas o ouro ele é usado em processadores de computador, por exemplo, porque passa para a corrente elétrica lá dentro passar bem com grande facilidade e com baixa resistividade, ou seja, aquece menos, né? O processador não pode esquentar, vocês sabem disso. E, e aí usam fios de ouro. Beleza, então vimos essas formas, agora vamos para os exercícios. Então, estou aqui com o primeiro exercício, esse 801 aqui, vamos ler ele ali. Sabendo que a intensidade da corrente que passa por um resistor de resistência 4 ohms, então anotar aqui, ele está me dando, eu trocar essa cor vermelha, não. Resistência de 4 ohms é de 8 amperes. Então a corrente é de 8 amperes no resistor de 4 ohms. Calcule a tensão entre os terminais desse resistor. Então é o U. A gente quer calcular o U. E aí, o que eu vou usar? Vou lá naquelas fórmulas ali, ó. Vou calcular o U, eu posso usar isso aqui, ó. URI. Né? Se você não sabe os três, decora um só. Sei lá, o RUI. Decora o RUI, acabou. Certo? Quer ver? Ó, se eu usar o RUI aqui, ó. Vou pegar aqui o RUI. RUI assim, ó. RUI. Olha lá, eu sei a resistência é 4. Eu sei a tensão, eu não sei. Eu sei a corrente é 8. Pronto, agora eu vou resolver isso aqui. Vou passar o 8 multiplicando. Então, o U vai ser 4 vezes 8, que vai ser 32. Como é que se mede a tensão? Em volts. Acabou, né? Se você tivesse ido direto para isso aqui, ó, URI. Olha lá, a tensão é a resistência de 4, a corrente de 8. Então, é 32 volts. 32 volts. Beleza? Ok. Facinho. Vamos para o próximo aqui. Uma serpentina de aquecimento. Serpentina é mais ou menos assim, ó. Para esquentar água, o laboratório às vezes tem assim, ó, é um cabo e ele tem um metal aqui e ele tem um negócio assim, ó. E aqui tem um fio que vai na tomada. Assim. Opa, está escondido aqui. Aí. Então aqui é um cabo geralmente de plástico ou madeira, né? Que a gente pode pôr a mão aqui e não queimar a mão. E aqui é um ferro, um metal aqui, ó. Ele dá umas voltinhas ali. E aí você põe na tomada e isso aqui começa a ficar vermelho. Você tem que pôr dentro da água primeiro, porque no ar ele queima. Põe dentro da água e põe na tomada. Ele começa a ficar vermelho e começa a esquentar a água, tá? Bom,
uma serpentina de aquecimento ligada a uma linha de 110 volts. Isso aqui é a tensão, ó. Então, a tensão de 110 volts. Consome 5 amperes. O que é 5? O que é ampere? É corrente. 5 amperes. Determine a resistência dessa serpentina. Vamos achar o R. Facinho também, vamos usar o RUI aqui também, ó. RUI. R é igual, a tensão é 110 volts e a corrente é de 5 amperes. Ok? Vamos dividir isso aqui. Se você fosse dividir por... vamos montar aqui a continha. Vamos montar aqui. 110 dividido por 5. Vou pegar o 11, vai caber duas vezes. Daí 2 vezes 5 é 10. Sobra 1, baixa o 0. Dá 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 0, acabou. Resposta 22. Como é resistência? 22 ohms. Essa é a resistência dessa serpentina. Essas serpentinas aqui de aquecimento, elas têm alta resistência, tá? Por quê? Porque é para a corrente passar e aquecer o material. É para a corrente tem que passar com dificuldade, batendo nas moléculas, né? E para poder esquentar o ferro. Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você tem uma alta resistência, ou você tem uma alta corrente. Ou os dois ao mesmo tempo, tá? Aqui é uma corrente razoável, 5 amperes, e 22 ohms é uma alta resistência, tá bom? Beleza, vamos para os próximos exercícios. Bom, eu disse próximos, mas é o próximo, né? O último exercício dessa linha aqui, dessa série da fórmula do RUI. Vamos lá. Depois tem mais. A corrente elétrica I, em função da diferença de potencial U, então nós temos aqui um gráfico de I por U, aplicada aos extremos de dois resistores, R1 e R2. Então, tenho dois resistores com valores de diferença de potencial, tensão e corrente. Está representada na figura. Calcule R1 e R2. Vamos lá. Vamos olhar o gráfico aqui. Deixa eu aumentar ele aqui. Eu tenho aqui, ó, sai do zero os dois, né? Zero corrente, zero resistência. Aí chega uma hora aqui, ó, que eu tenho o R1, ele está com 2 amperes de corrente, 20 volts de tensão. Depois, ele vem para cá, ó, 4 amperes de corrente, 40 volts de tensão. E o outro R2? Nós temos aqui, ó, esse ponto aqui, ó, 10 amperes de corrente, 80 volts de tensão. Então, a gente consegue fazer o cálculo aí tranquilo, né? Vamos pegar um ponto aqui para o R1, vou pegar esse ponto aqui, ó, para o R1. Vou pegar o 40 com o 4, tá? Então, o que eu tenho para o R1? Eu vou calcular a resistência do R1. Então, o que eu tenho do R1? Eu tenho uma tensão de 40 volts quando a corrente é de 4 amperes. Então, vamos usar o RUI aqui. RUI. Resistência será a tensão é de 40 e a corrente é de 4. Então, nós temos uma resistência de 10 ohms. Certo? Facinho. Vamos ver o R2. O R2 está aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui, né? 80 com 10. Então, eu tenho qual é a resistência R2? Vamos pegar, vamos colocar direto a resposta aqui, ó. RUI, fórmula do RUI, né? R é igual U. Quanto vale a tensão? É 80 volts dividido por uma corrente de 10 amperes. Então, nós temos aqui uma resistência de 80 dividido por 10, 8 ohms, certo? 10 ohms para R1, 8 ohms para R2. Quanto mais inclinado para cima, ó, tá vendo que o R1 está mais inclinado que o R2? Quanto mais inclinado, mais para cá, ó, se eu fizer mais inclinado aqui, maior é a resistência, tá? Mais resistente ele é. Quanto mais em pé, maior a resistência. Quanto mais deitado a curva, menor a resistência. Beleza? É isso. Terminamos então esses 3 exercícios sobre essa fórmula aqui do RUI, né? Agora vamos para outra fórmula e para outra sessão de exercício. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Eu estou aqui com a outra sessão de exercícios, que agora é sobre aquela fórmula. Vou colocar aqui, ó. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área de secção transversal. Beleza? Lembrando que o comprimento do fio ele tem que estar em metros, para o sistema internacional. A área tem que estar em metros quadrados. A resistividade
ele já vem normalzinho. Ele vem ohm vezes metro. Ohm e metro. E a resistência no final vai ser ohm. Beleza? Isso aqui são as unidades que a gente vai observar. Se tiver, por exemplo, a área, se tiver em centímetro quadrado para metro, a gente tem que transformar para metro quadrado. Então vamos lembrar, antes de começar o exercício, como é que eu transformo centímetro quadrado ou milímetro quadrado para metro quadrado? Vou fazer assim, ó. Aí tem que lembrar de uma coisa que vocês já viram, né? Eu acho que eu já até falei aqui no vídeo passado sobre isso, mas vamos falar de novo aqui. Metro, decímetro, dm, centímetro e milímetro. O que acontece? Um é divisor do outro. Se eu tenho, por exemplo, 1 metro, eu tenho 10 decímetros. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 100 centímetros. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 1000 milímetros. Ok? Agora, se for ao quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, eu tenho que colocar 2 algarismos em cada caso. Então, se eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho 100 decímetros quadrados. Aí eu tenho 10.000 centímetros quadrados. E eu tenho 1 milhão de milímetros quadrados. Ok? São dois algarismos em cada caso. Então, o que ele quer dizer ali? 1 metro quadrado, eu vou pegar só aqui, ó, para ver o centímetro. Equivale a 10.000 centímetros quadrados. Beleza? E se eu fizer o contrário? Se eu tenho 1 centímetro quadrado, quantos são em metros? Eu vou preencher com zeros até chegar no metro. A vírgula ela está aqui, né, escondida. Ó. Eu vou preencher com um zero aqui, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. A vírgula vai andar daqui até chegar lá no metro. Ó. Aqui não é, aqui, chegou no metro. Beleza? E aí eu vou ter esse número aqui. Que número é esse aqui? Vou colocar aqui. 1 centímetro quadrado é igual. Esse zero aqui não conta, deixa um só, né? 0, vírgula. Aí eu tenho 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 e o número 1. Metros quadrados. Certo? Então vamos ver aqui. Isso aqui, se eu passar para a notação científica, você sabe que é 1 vezes 10 a 1, 2, 3, 4. Menos 4 metros quadrados. Qual é a diferença de 1 centímetro quadrado? 1 centímetro quadrado para 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Olha a diferença aqui, ó. Isso aqui, ó. O que apareceu aqui a mais? No lugar do C de centímetro, eu coloco 10 a menos 4. Certo? Então, simplesmente, para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, eu vou acrescentar 10 a menos 4. Beleza? E o contrário, se precisar fazer o contrário, aí você vai dividir por 10 a menos 4. Beleza? Então tá. Então vamos lá para os exercícios? Bora lá. O primeiro diz assim, ó. A resistividade do cobre é essa daqui. Então, a resistividade é aquela letrinha Rho, né? Rho é 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Ficou bem feio um ohm ali, não tem problema. Acha a resistência, ou seja, acha o R, acha a resistência de um fio de cobre de 4 metros de comprimento. Então, esse é o L, 4 metros. E tem 0,04 centímetros quadrados de área de secção transversal. Então, o A é 0,04 centímetros quadrados. Beleza? Se eu for desenhar aqui, ó, eu tenho um fio, ele tem 4 metros de comprimento, e essa área aqui no meio, ó, essa área aqui, né, se a gente fizer um corte no fio no meio e medir a área ali dentro, essa área é de 0,04 centímetros quadrados. Beleza? Bom, mas aí eu falei que tem que ser centímetro quadrado, tem que passar para metro. E eu acabei de falar o que a gente acrescenta do lado. A gente acrescenta, multiplica por quanto? Olha lá, vamos voltar lá. Multiplica por quanto aqui, ó, para virar metro quadrado? 10 a menos 4. Então vamos lá? O que vai virar aqui? Vai virar 0,04 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Pronto, agora tá beleza. Só falta a gente arrumar aqui, né? Ó. Tá ruim esse número aqui. Vamos passar a vírgula para cá, vai ficar 4, ou seja, aumentou. Aqui tem que diminuir. Quantas casas? Uma, duas,
vai para menos... Opa, desculpa, vai diminuir. Então, vai para menos 6. Aí, metro quadrado. Pronto. Entenderam? Isso aqui eu faço desde lá dos primeiros dias de aula, né? Lá em fevereiro, ó. Passa a vírgula para a direita, o número aumenta para 4, é que o expoente diminui duas casas, vai para menos 6. Certo? Então, agora vamos usar a fórmula, que eu não posso... Essa fórmula aqui ela tem um apelido, mas eu não posso falar, porque senão eu vou levar advertência. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar a fórmula aqui de novo. É o nome de um passarinho, mas se eu falar, o pessoal vai ficar achando que é bobagem, né? Então vamos lá. Resistência é igual. A resistividade, 1,7 vezes 10 a... Quanto que está lá? Menos 8. Menos 8. Vezes o comprimento do fio é 4 e a área de secção transversal é 4 vezes 10 a menos 6. Ok? Beleza? Então tá. Agora aqui, ó. O que já dá para fazer logo de cara? Já dá para cortar esse 4 aqui com esse 4 aqui. Beleza? E o 10 a menos 6 vai para cima. Então vamos lá. Resistência vai ser 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a sexta. Agora vamos somar os expoentes ali. 1,7 vezes 10 menos 8 com 6 vai dar menos 2. Pronto, essa é a resistência do material. Se você escrever isso aqui, você pode pegar esse 10 ao quadrado e passar para baixo, ele fica positivo, né? Vira 100. Aí 1,7 dividido por 100 vai dar 0,017 ohm. Beleza? Essa é a resistência do material. Pode ser essa resposta aqui, que está correta, e essa daqui também. Beleza? Ok. Então vamos para o próximo exercício. Vamos lá, o segundo exercício está aqui, diz assim, ó. Um fio de... Deixa eu só puxar para baixo, que eu acho que está ruim aqui, ó. Deixa eu puxar mais para baixo aqui, que daí ó, o exercício que eu já fiz não atrapalha. Passar aqui para baixo. Aí, vamos trabalhar aqui. Beleza? Olha só, diz assim, ó. Um fio de ferro de comprimento 2 metros. Então, vou anotar aqui, o comprimento do fio é de 2 metros. Tem resistência de 5 ohms. A resistência é de 5 ohms. Sabendo que a resistividade elétrica do ferro é essa aqui. Essa é a resistividade, é o Rho. Então, é 10 vezes... Ó, aqui tá ruim de enxergar, né? Deixa eu apagar aqui. Olha lá, é 10,0 é 10, ok? Vezes 10... Opa! Vezes 10 a o menos 8 ohm metro. Essa é a resistividade. Determine a área de sua secção transversal. Determine o A. Ok? Vamos lá. Agora eu vou montar a fórmula aqui. A resistência ele falou que é 5. A resistividade é 10 vezes 10 a menos 8. Está fora do padrão, né? Não tem problema não. Vezes o comprimento do fio é 2 e a área de secção transversal a gente não sabe. Deixa o A mesmo. O que eu vou fazer? Eu já posso fazer o seguinte, eu posso passar esse A multiplicando para lá, e esse 5 que vai estar multiplicando, eu passo dividindo. Ou seja, vou trocar os dois de lugar. O A fica aqui, junto com o 5, e aí o 5 vai para lá dividindo. Já vou juntar esse 10 com esse menos 8, e deixar o 2 aqui na frente. Vai ficar 2 vezes 10. Esse 10 é 10 a 1, né? Com menos 8 vai dar menos 7. Dividido por 5. 2 dividido por 5. Aí você fala, nossa, muito difícil essa conta. 2 dividido por 5 eu não sei, professor. Então você dobra os dois. Qual é o dobro de 2? 4. Qual é o dobro de 5? 10. 10 dividido por 4 você sabe. 4 décimos. 4 décimos. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vou colocar aqui então a resposta. A área de secção transversal será 0,4 vezes 10 a menos 7. Se quiser arrumar isso aqui, vai ficar 4, ó, vou aumentar o número, tenho que diminuir aqui, beleza? E aí eu disse, deixa eu ver se está aqui ainda, para transformar de centímetro para metro, a gente multiplica por 10 a menos 4. Se eu quiser passar de metro para centímetro, eu vou dividir por 10 a menos 4. Eu vou fazer aqui só por curiosidade, aqui está em metros, né? Está em metro quadrado.
porque está no sistema internacional. Usei tudo números do sistema internacional, então metro quadrado. Mas eu quero saber quanto que dá isso aqui em centímetro quadrado. Então, eu vou pegar esse valor aqui, menos 8, e vou dividir por 10 a menos 4, certo? Dividindo por 10 a menos 4, eu vou passar o 10 a menos 4 para cima, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar assim, menos 8, 4. Então, eu tenho 4 vezes 10, menos 8 com 4 dá menos 4 centímetros quadrados. Mesmo assim, ainda é um valor bem pequeno, né? Isso aqui, isso aqui, ó, 1, 2, 3 centímetro quadrado. É um fio bem fino, bem fininho, tá? Poderia até passar para milímetro quadrado. Se eu passar para milímetro quadrado, aí teria que ficar, ia ficar isso aqui, ó, milímetro quadrado. Beleza? Tá bom. Então vamos para o próximo exercício, tá? Ah, só um detalhe, né? Eu acabei fazendo confusão aí na cabeça de vocês. Essa aqui é a resposta e esta aqui é a resposta, tá bom? Esquece a parte do milímetro aqui. Vamos para o próximo. Vamos lá então. Estou com esse exercício aqui de 806. Ele diz assim: a resistência elétrica de um fio de 300 metros, vamos anotar aqui, o fio tem 300 metros, então é o comprimento dele, 300 metros, de 0,3 centímetros de diâmetro. Olha só, ele está dizendo diâmetro agora. Diâmetro é 0,3 centímetros. Bom, se o diâmetro é 0,3, vocês lembram, né? Que numa circunferência, o diâmetro é a medida que vai daqui até o outro lado. Isso é o diâmetro, certo? E o raio? O raio é metade, ó, é o que vai. Isso aqui é um raio e aqui é outro raio. E o diâmetro é a distância toda. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Beleza? Se o diâmetro tem 0,3, o raio tem quanto? Tem metade, 0,15 centímetros. Beleza? Esse é o raio. Agora, ele diz também que a resistência é de 12, né? Agora a gente tem que tomar cuidado para não confundir aqui esse R de raio. Vamos colocar esse R de raio com R minúsculo, né? Vamos colocar aqui, ó. R de raio, vamos colocar um R assim, ó, quando eu falo de raio. E aí o R maiúsculo é a resistência do material, 12 ohms. Beleza? Então tá, só que eu quero saber a área do fio, porque aqui, ó, é como se fosse um fio, né? O fio aqui, vai lá, tem 300 metros de comprimento, certo? Comprimento dele, 300 metros. Só que eu quero saber quanto é a área de secção transversal, essa área aqui, ó. E como é que se calcula a área de um círculo? A área de um círculo, vocês lembram? A área de um círculo se calcula fazendo πr ao quadrado. πr ao quadrado. Ok? Então, como é que a gente vai fazer a área aqui, ó, com esses valores aqui? A área é igual a π vezes 0,15 ao quadrado. Beleza? Isso aqui é a área. Eu vou deixar assim por enquanto. Agora vamos pensar aqui o seguinte, vamos pensar outra coisa aqui agora. Ele está pedindo assim o exercício, ó. Determine a resistência elétrica de um fio de mesmo material, agora é um outro fio de mesmo material, com diâmetro de 0,6. Então vamos colocar aqui, ele está dizendo que o outro fio é de 0,6 de diâmetro, ou seja, quanto que é o raio? Metade. 0,3, né, de raio. Vamos colocar aqui o raio minúsculo, né? Para a gente não confundir, vamos colocar R minúsculo. De raio e comprimento de 150 metros. Então, comprimento de 150 metros. Um outro fio, tá? Esse aqui é um fio, esse aqui é um primeiro fio. Bom, pessoal, se eles são feitos do mesmo material, vocês concordam comigo que esse aqui, ele tem um ρ, que é o mesmo desse aqui? É o mesmo ρ? É a mesma resistividade? Lembra que eu falei que a resistividade depende do material. Se eles são feitos do mesmo material, ele tem o mesmo ρ, certo? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a fórmula para esse fio aqui. É assim, ó. R igual a ρ vezes o comprimento do fio dividido pela área, certo? Isso aqui é para esse segundo fio. E para o primeiro fio, também eu vou colocar aqui, ó. R igual a ρ, comprimento vezes a área, ok? Como eles têm o mesmo ρ, esse ρ aqui é igual a esse aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou isolar o ρ aqui na primeira fórmula, ela vai ficar assim, ó. Vou passar o L multiplicando com R, e vou passar o L dividindo embaixo dele. Então vai ficar assim. Desse lado aqui, mesma coisa. Ó. Vou isolar o ρ. Vou passar o A multiplicando com o R e o L dividindo. Vai ficar assim.
tá? Agora olha só o detalhe. Como isto é igual a isto, então eu posso dizer que isto é igual a isto. Vou escrever aqui embaixo. A resistência de um fio vezes a área dividido pelo L de um dos fios é igual à resistência vezes a área dividido pelo L do outro fio. Tudo bem? E a área nós já vimos, né? Que a área vai ser πr ao quadrado, certo? Então vou colocar aqui no lugar do A. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. A resistência, na verdade, vamos lá de novo, vamos mudar aqui, ó. Esse R aqui, pessoal, é R o quê? Minúsculo, porque é raio, né? Então a resistência vezes πr ao quadrado, ó, a área dividido pelo L, igual R vezes πr ao quadrado, que é a área dividido por L. Agora eu tenho que colocar os valores em cada um desses dois aqui da fórmula. Vamos olhar esse lado aqui primeiro, ó. A resistência é 12, então vamos colocar aqui 12, o π deixa π aqui mesmo, e o raio deu 0,15, lembram disso? 0,15 ao quadrado, dividido pelo comprimento do fio, que era de 300 metros. Agora o outro lado aqui, ó. Aqui é um 12, tá? Aqui é um 12. O outro fio aqui, vamos lá. O exercício está pedindo qual é a resistência elétrica dele. Então, esse fio aqui a gente não sabe a resistência, deixa R mesmo. O π deixa π mesmo. E o raio aqui, ó, raio ao quadrado deu 0,3, né? 0,3 ao quadrado. Lembram disso? Que é 0,3? Tá, nós fizemos isso aqui, ó. Aqui, ó. 0,3. Beleza. E o comprimento do fio, que era 150 metros. Ok, agora eu tenho essa fórmula aqui. O que já dá para a gente fazer aqui? Dá para cortar coisas aqui, né? Eu só tenho multiplicação dos dois lados. Eu posso cortar isso aqui, ó. Π com π. Corta o π. E o outro π. Ok? Beleza. O que mais dá para cortar? Dá para cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Ok? Só isso por enquanto. Por enquanto, só isso. Dá para a gente já também resolver o quanto que dá isso aqui ao quadrado, quanto dá isso aqui ao quadrado. Beleza? Dá para simplificar o 12 pelo 30. Vamos fazer isso? Vamos lá. R, ó, o π eu já cortei. Eu quero saber quanto que é 0,3 ao quadrado. Vou fazer aqui, ó. 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 0 é 0. Baixo 9, 0, 0. Uma, duas casas, 0,09. Dividido por 15. Agora o outro lado. Vamos simplificar o 12 com 30? Dá para fazer o que aí? Dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 6. Por 6 é legal, né? Se eu dividir o 12 por 6, dá 2. Se eu dividir o 30 por 6, vai dar 5, né? 5. O π ali eu cortei, agora eu tenho que saber quanto que é 0,15 ao quadrado. Vamos fazer a conta também? Vamos lá. 0,15 vezes 0,15. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 1 é 5, com mais 2 é 7. 5 vezes 0 é 0. 1 vezes 5, 1 vezes 1, 1 vezes 0. 0 vezes 5, 0 vezes 1, 0 vezes 0. Somou 5, 12, 2, 0, 0. 1, 2, 3, 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. 0,0225. 0,0225. Ok, agora o que dá para fazer aqui? Vou isolar o R agora. Vou isolar o R, deixar ele aqui sozinho. Esse 2 fica aqui. O 0,0225 fica aqui. Esse 15 que estava dividindo passa para lá multiplicando. E esse 0,09 que estava multiplicando passa dividindo. Aqui tem um 5, né? E mais isso aqui, ó. Aí tá meio enrolado, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer assim, ó. Vou transformar esse número aqui em notação. Fica 2, tem um 15 aqui, já vai dar 30 aqui, né? Isso aqui vai dar 2,25 vezes 10, ó, 1, 2. Um número pequeno, então é menos 2. E embaixo tem um 5 e tem uns, aqui ó, 9 vezes 10, 1, 2, menos 2. Certo? Então aqui já dá para cortar alguma coisa, ó.
Dá para cortar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. Dá para dividir esse 15 por 5? Dá, né? Então vamos fazer aqui, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 2,25. Ali eu já cortei. Aqui embaixo ficou um 9. Dá para simplificar o 3 com 9? Dá. Dá para simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3. Ok, agora vamos multiplicar aqui em cima. Esse 1 aqui cai fora que não vale nada, né? Aqui em cima vai dar 4,5, que é o dobro de 2,25, dividido por 3. 4,5 dividido por 3 é 1,5 ohm. Pronto. Essa é a resistência do fio, do outro fio aqui, ó, né? Do fio mais curto, ó. O fio de 150 metros. Beleza? Ok, ficou grande, né? Ó, ficou grande o cálculo. As continhas do lado ali. Ok? Beleza. É isso aí. Vamos para o próximo. Vamos lá, exercício 807. Ele diz assim: dois fios A e B, tá aqui os dois fios, A e B, de mesmo material. Então aqui a gente já sabe que eles vão ter o mesmo resistividade. Tem respectivamente os comprimentos x e 2x. Então esse primeiro aqui ele é x e esse aqui é 2x, ou seja, um é o dobro do outro de comprimento. E a área de secção transversal de A e 4A. Então essa área aqui, ó, essa areazinha aqui, ó. Vou colocar aqui no meio. Essa área aqui no meio, só arrumar aqui. Essa área aqui no meio do primeiro é A e essa área aqui do segundo, essa área do segundo é de 4A. Beleza? Aí diz assim: sendo RA e RB suas resistências elétricas, calcule a relação RA dividido por RB. Quer saber quanto que dá quando eu dividir o RA pelo RB? Bom, eu vou montar a fórmula de cada um dos dois e vou colocar um em cima do outro fazendo a divisão. Quer ver? Vamos lá. Primeiro eu vou montar aqui a fórmula para o RA. Vai ser ρ, o comprimento do fio, dividido pela área. E aqui do lado eu vou colocar o RB. O ρ, o comprimento do fio B e a área do fio B. Vamos lá. O exercício diz que o comprimento do fio A é x. Então eu vou colocar x aqui, ó. X. E a área é A. Vou deixar A aqui. O B, a resistência B é igual a resistividade igual. O comprimento do fio B é de 2x e a área é de 4A. Beleza? Agora eu vou fazer a divisão dos dois, que é o que o exercício quer. Ele quer que eu coloque assim, ó, a relação RA por RB. Então vai ficar assim, ó, o RA em cima, ρ vezes x dividido por A, dividido ρ vezes 2x dividido por 4A. Assim. Beleza? Tá, agora o que dá para cortar aí, pessoal? O que dá para cortar? Tudo que for igual, ó. Em cima eu tenho ρ, embaixo eu tenho ρ. Corta. Eu tenho x em cima, deixa eu aumentar aqui. Tem x em cima? Tem. Corta x, tem x embaixo, então corta. Tem o a em cima e tem o a embaixo. Corta e corta. Beleza? O que sobrou? Vamos ver. Vou passar aqui para baixo. RA dividido por RB será igual. O que sobrou ali? Ó? Em cima não sobrou nada. Ó. Sobrou nada, então vamos deixar o número 1 aqui, né? Ó. É como se tivesse uma multiplicação por 1 aqui. Ó. 1. E embaixo sobrou o quê? Sobrou um 2 dividido por 4. E agora, como é que resolve isso? Quando você tem isso aqui, o 1 dividido por 2 por 4. Você mantém o primeiro, 1, troca para vezes e inverte o segundo. Lembram disso? Mantém a primeira, troca para vezes e inverte a segunda. O que dá isso aqui? 1 vezes 4 é 4, dividido por 2 dá 2. Então, a relação RA sobre RB é de 2. Esse é o valor. Não coloca nada do lado, tá? Não coloca ohm, não coloca ampere, volt, nada. Porque é só uma relação, é uma divisão. O que quer dizer isso aqui? Quando eu dividir a resistência do A pela resistência do B, vai dar um valor 2. Eu não sei quanto vale a resistência A nem a B. Eu sei que a divisão dos dois dá 2. Ou seja, a resistência do A vai ser o dobro da resistência do B. Tá? Isso aqui pode ser escrito assim, ó.
RA, vou passar o RB multiplicando, ó. RB, ou seja, a resistência do A é o dobro da resistência do B. Aí toda vez que eu divido um pelo outro, se um é o dobro do outro, por exemplo, se um está com 10 e o outro é 5, quanto que dá isso aqui? Dá 2, certo? A relação entre eles sempre será 2. Tranquilo? Beleza, vamos para o próximo. Vamos lá, então, o último exercício dessa série, né? Vamos terminando já esse vídeo aqui de resolução. Esse aqui diz assim, ó, um filamento de tungstênio de uma lâmpada. Bom, se vocês lembram, se é da época de vocês, né? Hoje vocês estão na geração do LED. Mas as lâmpadas antigas, elas tinham assim um soquete, tinha um bulbo aqui, que era um vidro, e dentro tinha um fio aqui. Esse fio aqui dentro é um fio feito de tungstênio. Tungstênio, certo? A corrente passa por dentro dele, ele fica vermelho, muito quente, né? A temperatura fica muito alta e ele brilha. E aí ele emite luz para iluminar as resistências. Era assim antigamente, tá? Essa lâmpada ela aquecia muito, ela gastava muita energia elétrica. Hoje em dia os LEDs eles quase não aquecem, aquecem muito pouco. Ou seja, eles transformam a energia que passa por eles quase que totalmente em luz. Antes não, antes transformava em calor e luz, muito calor e muita luz, tá? Você gastava mais energia elétrica. E como é um fiozinho, ele rebenta fácil esse fio aqui. Então a lâmpada queima muito fácil, tá? Queimava muito fácil esse fio aqui. Bom, vamos lá. Apesar de que existe uma lâmpada, vocês já ouviram essa história, mas existe uma lâmpada num corpo de bombeiro nos Estados Unidos que ela está acesa, ela fica acesa 24 horas por dia, ela já está acesa há mais de 100 anos. Você procura essa história na internet para você ver. Uma lâmpada dessa daqui de filamento, ela já está acesa há mais de 100 anos no corpo de bombeiro e ela ainda está lá, tá? Então virou uma tradição de manter ela lá viva, funcionando até hoje. Olha só, o filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 40 ohms. Então vamos anotar aqui, ó, a resistência de 40 ohms a 20 graus Celsius. Beleza, ou seja, ela tá a temperatura aqui desligada, né? Quando vai iniciar a corrente elétrica, ela tem essa resistência. Sabendo que a sua secção transversal é a área, né? Secção transversal de 0,12 milímetro quadrado. Olha só, tem que passar isso aqui para metros. E que a resistividade vale isso aqui, ó. A resistividade ρ é de 5,51. Olha o valor ali, tem um micro aqui, ó. Micro ohm metro. A gente vai ter que pôr um 10 a menos 6 aqui, lembram disso? Toda vez que tem um micro, a gente coloca 10 a menos 6. Já vou até passar limpo aqui embaixo, ó. Então, ρ é igual a 5,51 vezes, olha lá o micro, 10 a menos 6 ohm metro. Beleza. Determine o comprimento do filamento. Então, tem que achar o comprimento desse filamento. Eu vou ter que transformar esses 0,12 milímetros quadrados em metros quadrados. Repare que aqui está em metros, ó. Ohm metro, né? Aqui também é ohm metro. Então tem que deixar em metro ali, tem que estar condizente. Vamos lá, vamos fazer a transformação então. Vou pegar aqui, ó. Aí tem que lembrar daquela historinha do metro quadrado, do decímetro quadrado, do centímetro quadrado e do milímetro quadrado, tá? Então o que que eu tenho aqui, ó? Se eu tiver 1 metro quadrado, eu vou colocar duas casas aqui, duas aqui, duas aqui, eu tenho esse número aqui, ou seja, 1 metro quadrado é igual a 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 1 vezes 10 a sexta milímetro quadrado, beleza? E o contrário, se eu tiver 1 milímetro quadrado, eu vou preencher com zero aqui, ó. A vírgula está aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0. Cheguei no metro, então a vírgula vem para cá. Ou seja, 1 milímetro quadrado é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Qual é a diferença entre 1 milímetro quadrado e o metro quadrado? É a presença disso aqui, ó, do 10 a menos 6. Ou seja, para transformar de milímetro quadrado para metro quadrado, a gente acrescenta do lado do número 10 a menos 6. 10 a menos 6. Beleza? Se for o contrário, se você precisar fazer o contrário, a gente vai dividir por 10 a menos 6.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou acrescentar o que do lado? 0,12 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Pronto. Acrescentei ali e virou metro quadrado. Então, lembrando do resumo total que eu falei dos outros exercícios. Quando eu vou passar de centímetro quadrado para metros quadrados, eu acrescento 10 a menos 4. Quando eu vou passar de milímetro quadrado para metro quadrado, eu acrescento 10 a menos 6. 10 a menos 4, 10 a menos 6. Beleza? Então, aqui, como era milímetro, 10 a menos 6. Ok, então vamos montar a fórmula aqui agora. R é igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área. Então, vai ficar lá 40 vezes. Aí, aqui, ó, a resistividade. 5,51 vezes 10 a menos 6 vezes o comprimento do fio. Não sabemos, né? É o que a gente vai saber. L. E aí a área aqui embaixo, vou deixar aqui embaixo, a área é 0,12 vezes 10 a menos 6. Olha que legal, já dá pra gente cortar alguma coisa aqui, ó. Vou cortar o 10 a menos 6 com 10 a menos 6, ó. Aqui em cima, aqui embaixo, certo? A gente pode já fazer esse resultado aqui, ó. 5,51 dividido por 0,12. Vou fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui do lado. 5,51 dividido por 0,12. Aqui tem duas casas, aqui tem duas casas. Então eu posso desprezar as vírgulas. 551 dividido por 12. Vamos pegar aqui o 55. Vai dar, se for 5, dá 60. 4. Dá 48. Menos. Aqui vira 15. Sobra 7. 7. Baixa 1 aqui. 71. Vai dar, se eu colocar 6, vai para 72. Então tem que ser 5. Vai dar 60. Sobra 11. 11. Aí não dá para dividir, eu coloco 0, coloco vírgula. Aí vai dar 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 1 é 9, com mais 1 aqui em cima dá 10. Sobra 2. Vou colocar um 0 e vou continuar a conta. Vai dar 1. Dá 12. Sobra 8. Vou colocar o 0. Vai dar 6. Já tá bom. Vamos arredondar isso aqui? 45,9. Não é? Vamos passar para lá? Então tá aqui, ó. 40 igual a... Quanto que deu? Já esqueci. 45,9 vezes o L. Agora vamos passar ele dividindo aqui. 40 dividido por 45,9. Isso vai ser o comprimento do fio. Vamos lá. Aí, como eu estou com preguiça agora de fazer o cálculo, eu vou pegar a calculadora aqui. 40 dividido por 45,9. 0,87. Então, o comprimento do fio é de 0,87. Que mais? Tem mais uma casinha aqui. Isso aí. Aproximadamente 0,87 metros, né? A gente passou tudo para metros, então metros. Isso aqui em centímetro, pessoal, para você passar para centímetros, você multiplica por 100. Vai dar 87 centímetros de comprimento. Quase 1 metro de comprimento tem esse fio. Beleza? É isso. Então a gente termina assim essa série de exercícios todos. E depois a gente vai continuar matéria nova. Lembrando que eu vou acabando o trimestre, eu vou deixar uma avaliação para vocês online, para vocês fazerem. E todas as atividades que vocês fizeram ao longo desse trimestre todo, elas valem nota, tá? Nem que seja um décimozinho, mas eu vou dar nota para participação, né? Você está participando. Não adianta o cara dar uma prova aqui de 60, o cara não fez nada, aí o cara vem aqui com a internet na mão, faz uma prova de 60 e aí fica tudo certo. Não, né? Participação vale nota também, então eu vou olhar lá todas as atividades que vocês fizeram. Ok, pessoal? É isso. Então, nos vemos em breve. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.